Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estás preocupado e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e osso, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 24, quinta-feira na oitava de Páscoa. São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. É a continuação do texto que nós lemos ontem, de São Lucas 13, 35, que era a passagem dos discípulos de Emaús. Então, hoje aqui, nós estamos dando continuidade no texto. Então, depois que Jesus celebra a Eucaristia, parte o pão, os discípulos reconhecem o Senhor e desaparece do meio deles. Jesus aparece agora, imediatamente, aos 11 que estão ali reunidos, aos discípulos, né? Estavam ainda falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E veja, esse texto é muito substancial. Por isso eu digo, São Lucas, ele é fantástico, porque ele é rico em detalhes. São Lucas é o evangelista da oração por excelência. E ele traz detalhes que nos ajudam na nossa meditação profundamente. Diz aqui que os discípulos ficaram assustados, pensando estar vendo um fantasma. E aí, meus irmãos? Aí, Jesus então aqui, e veja, isso aqui não é nenhuma palavra de um santo, isso aqui não é algo colocado, isso aqui é o puro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Ele diz: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." Um fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Ora, o dogma da fé, ele nos ensina que a ressurreição, ela é a ressurreição da carne. Jesus aqui está dando prova daquilo que nós professamos no 11º artigo do credo. Eu creio na ressurreição da carne, o último é creio na vida eterna. Creio na ressurreição da carne. O artigo de fé do nosso credo, Jesus aqui está comprovando. É claro que Jesus aqui tem o seu corpo glorioso, né? Com as propriedades de um corpo glorioso, que aqui não cabe a nós tentar entender isso, mas nós sabemos quais são as capacidades de um corpo glorioso. Pelo menos alguma dessas capacidades não está mais circunscrito no espaço-tempo, não está mais sujeito às leis da física e tudo mais. Tanto é que Jesus se colocou no meio deles sem precisar abrir portas, sem precisar fazer nada. Jesus simplesmente brotou lá no meio deles. Então essas são características das propriedades do corpo glorioso do Senhor. Mas o forte desse texto não é nem isso.
É a capacidade e a condição que Jesus está dando para nós, abrindo a nossa inteligência, provando que ele ressuscitou mesmo. E se trata da ressurreição da carne mesmo. E veja, e tem mais. Mesmo os discípulos não acreditando ainda, Jesus pede algo para comer. Detalhe, aspas, ele não precisaria comer nada. Um corpo glorioso não precisa, não está mais circunscrito a esta realidade. Não precisaria, mas mesmo assim, ele pede algo para comer e diz o texto, ele come à vista dos discípulos. Olha, mais claro do que isso, é impossível. Então nós não precisamos aqui da palavra de ninguém, né? Somente a interpretação da igreja com relação a isso. Nós não precisamos da palavra de um estudioso. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Isso aqui joga por terra qualquer pensamento de reencarnação, de transmigração da alma, de qualquer coisa do tipo, porque Jesus ele ressuscitou com o seu próprio corpo. Ele se deixa tocar. Inclusive tem um detalhe importante, Jesus aqui, diferente de nós, que quando nós ressuscitarmos, né, aquele que ressuscitou sem um braço vai ressuscitar completo, aqueles que tinham deformações vão ressuscitar perfeito. Mas aqui, Jesus, ele faz questão de deixar as marcas da paixão. Ele poderia não tê-las deixado, mas ele deixou de propósito para mostrar e para provar que aquele ali é ele mesmo. Aqui então ainda tem mais uma evidência. As chagas do Senhor, provando que aquilo ali não é outra pessoa, é ele mesmo. As chagas da mão, as chagas das mãos, as chagas dos pés, as chagas do lado de Jesus, ele deixou todas elas. E aí Jesus abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Como nós precisamos hoje de inteligência, e não a inteligência do mundo. Nós precisamos da inteligência, dom do Espírito Santo, para entender as Escrituras. Entender todas as Escrituras que estava escrito, assim o Cristo sofrerá e ele ressuscitará no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por aqui, por Jerusalém. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa crer na ressurreição. Que coisa maravilhosa acreditar que esse corpo seu e esse corpo meu, irmãos, que está envelhecendo, que São Paulo chega a dizer, o nosso homem exterior ele vai se deteriorando. E a gente bem sabe disso, né? Quando a idade vai chegando, os problemas também chegam com a idade. É dor aqui, é dor lá, é dor acolá, é remédio que precisa tomar, é coisas que precisam fazer. Muito mais vezes precisaremos ir ao médico, mas enquanto o nosso homem exterior ele vai se deteriorando, o nosso homem interior ele vai se renovando a cada dia em Cristo. Mas um dia, no dia da ressurreição, esse corpo alquebrado, deteriorado, humilhado, esse corpo receberá a ressurreição e terá as propriedades do corpo de Jesus, um corpo glorioso e ressuscitado. Isso é maravilhoso. Por ora, cabe a cada um de nós anunciar a conversão e o perdão dos pecados. Aqui tem um detalhe importante. São Lucas termina esse texto do Evangelho, né? Não só a nós olharmos para o fato da ressurreição e tá bom, eu creio. Não. Depois de crer, é preciso anunciar. Anunciar o quê?
que Jesus está vivo, que ele ressuscitou? Sim, mas anunciar a conversão e o perdão dos pecados. E isso se dá pela fé. Então, para que a gente possa participar, né, desta ressurreição para a glória, ressuscitar para a glória, nós precisamos viver a nossa vida em Jesus, com Jesus, por Jesus e em Jesus. Que nessa oitava de Páscoa, que hoje nós possamos dizer, ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.